Rotina de fotógrafo no navio, dá muito trabalho, dá para sair nos portos, vale a pena se candidatar. Vou esmiuçar os prós e os contras para quem tem o interesse de trabalhar na posição ou para quem tem curiosidade a efeitos de comparação. Então, para vocês acompanharem melhor, eu vou mostrar aqui os schedules, que são os horários que a gente recebe sempre um dia antes do manager, para a gente saber o que vai fazer no dia seguinte. Então, quando a gente termina um turno, então já dizendo aqui, nosso turno termina por volta de 11, às vezes 11h30. Nunca é muito certo, dependendo do manager. Ele vai te dar um meeting quando vocês terminaram o trabalho, então todo mundo terminou, fechou os estúdios, fechou tudo, vai todo mundo para o laboratório de fotografia e ele vai apresentar lá o que foi bom, o que é que foi ruim, o que é que precisa melhorar para o dia seguinte. Ou se for outro manager, ele pode fazer isso no começo do expediente, onde ele vai apresentar alguns números e vai dizer algumas metas que ele quer para aquele dia. Então depende muito de cada manager e a operação e o tipo de trabalho que ele prefere. Mas os schedules sim são sempre por último, para a gente não ficar matutando durante o nosso expediente o que é que vai ser no outro dia. Então vamos lá, mostrando aqui o schedule. Eu peguei esse de exemplo como sendo um sea day, o dia que a gente não para em nenhum porto, o navio vai estar diretamente lá, direto no mar, né? Vai ser o dia todo no mar. Então o horário começa a partir das 9 da manhã. Você pode ver aqui onde está o meu nome, Moriael. Então a gente começa ali 9 da manhã para terminar de 12h30. Aquele espacinho ali é 12h30. Terminado, sea day, eu tenho esse tempo livre aqui até o setup, até as 4h30 para fazer o que eu bem entender. Então eu posso voltar para minha cabine, eu posso dormir, eu pelo menos acabo deixando meu tempo mais para descansar e se tiver com alguma roupa suja, eu vou fazer a minha lounge, mas geralmente é mais descanso. Sea day não tem muito o que fazer, vamos poupar energia para quando for um dia de porto, mas aqui tá aí, pronto. Terminado isso, às 4h30 eu tenho que estar ali para fazer o setup, montar os estúdios, porque à noite vai começar o evening duty, que é o mais importante para os fotógrafos, onde todos trabalham. Como você pode ver aqui no schedule, todo mundo está trabalhando nesse período da noite aqui. Alguns são listados para trabalhar nos restaurantes e outros são onde tem ali NDP. Então, como você pode ver a Federica aqui, que é a minha parceira de trabalho, ela trabalhando no NDP essa noite, né? Então, eu fiquei designado aqui para fotografar o bow, ship's bow, que é a polpa do navio. É um backdrop que tem aquela imagem da frente do navio. Então a gente posiciona os hóspedes lá, tira aí de 8 poses, é o que o meu mais novo manager estava pedindo lá, era 8 poses, nem mais nem menos. Acaba que quando os hóspedes pedem, às vezes os hóspedes pedem algumas fotos diferentes, uma foto mais engraçada, alguma coisa assim, a gente tenta segurar, mas às vezes passa uma ou duas fotos aí. Bom, terminado isso, quando dá 10 horas da noite a gente faz o breakdown de tudo que a gente montou nos estúdios lá, as lâmpadas, os backdrops, as armações. Então a gente monta todos os cabos e vai para o Fotolab para poder pegar o schedule do dia seguinte. Então um outro exemplo. Esse exemplo aqui foi em Boston, um dia de embarque. Então Embarkation Day era um dia bem corrido, mais complicado. Então aqui está aqui o schedule, todo mundo, como você pode ver, ali só uma observação, estavam chegando 2 novos membros lá, que Welcome Back Art and Welcome Back Engelbert. Então eles não trabalharam nesse dia, eles estavam chegando, né? Só trabalham à noite, como vocês podem ver lá, conhecendo, né? Embora que eles já conheciam o navio, já eram experientes, então é só aquele período de adaptação do primeiro dia. Então vamos para o Embarkation, 1, 2, 3 fotógrafos. Então temos um período ali de lanche, uma meia horinha de lanche para almoçar. Então depende muito de você. Você prefere voltar para o navio, às vezes você tem que passar pelo caminho dos hóspedes, demora um pouco para poder chegar no restaurante, comer rápido e voltar, tudo isso em meia hora. Às vezes a fila dos hóspedes para entrar no navio está longa, então é mais complicado você ir. Então algumas vezes eu também já levei uma marmitinha. A gente leva uma bolsinha, era tranquilo, pode levar. E ficava no porto, continuava lá na estação, arrumava um lugarzinho ali para ficar por trás de alguma coluna, alguma dobra, uma escadaria, alguma coisa assim que desse para ficar, para que a gente pudesse usar o Wi-Fi também naquele período ali. Então era comendo no celular, né, aproveitando os momentos. Então terminando às 2h30, né, às 2 horas a gente iniciava o breakdown, então a gente tirava aí o setup e tinha aquele espacinho de tempo ali para poder voltar, para poder dar uma descansada e começar o turno da noite. Então como a gente, por exemplo, no meu caso ali e no caso da Federica, nós fotografamos, nós encerramos mais tarde o Embarkation, porque o Jorge estava com a gente, mas ele saiu mais cedo.
Então ele faz o setup, mas eu e a Federica, a gente fomos premiados para pular o setup, já que a gente trabalhou até mais tarde. Então eu tenho um pouquinho mais de tempo de descanso, então só às 6 a gente já ia direto pro NDP. No meu caso, eu estava fotografando um restaurante chamado Le Bistro em Teppanyaki, que era um japonês, eles eram pertinhos, eram um andar de distância, uma escadinha. Então fotografava um, ia para o outro restaurante, fotografava o outro. Depois a gente ia para o laboratório de fotografia, pegava as fotos que o Assistant Photo Manager já estava editando e imprimindo, então a gente já pegava as fotos, botava dentro de um folder bonitinho, personalizado com o nome do restaurante, fecha o folder, leva para o hóspede, quando eles terminam de comer, a gente oferece as fotos. Se você for bem rápido, você consegue oferecer as fotos até antes deles começarem a comer. Mas o que a gente não pode é oferecer a foto enquanto eles estiverem comendo. Porque aí a gente leva uma banana, né? E até o pessoal do próprio restaurante lá, os maitres vão ficar com raiva, então você acaba criando algum atrito, porque você está incomodando. Já é um incômodo vender foto de NDP. É a função que eu menos gosto lá, é o tal do NDP. E além de ser um incômodo, se você atrapalhar ele durante a refeição é pior, né? Então a gente espera, meu estilo, eu esperava, quando eles terminavam, eles tiveram a experiência do restaurante, pô, tá aqui um souvenir para você comprar. Então eu até não era ruim, mas não era ótimo, ficava numa média, conseguia vender legal minhas fotos no NDP lá, recebia elogios já menos referente a isso, então sempre fui muito tranquilo, a minha abordagem sempre funcionou. E só uma observação ainda nesse dia de embarque aqui, como vocês podem ver, um ou dois fotógrafos, depende do tamanho do time, eles ficam responsáveis pelo morning sales. Lembrando que o dia de embarque é também o último dia do cruzeiro anterior. Então, logo cedo pela manhã, os hóspedes eles ainda estão pelo navio, alguns deles ainda deixam para comprar alguma coisa na galeria pela manhã. Então eles vão lá e perguntam, minhas fotos aqui, eles dão uma olhada, vê se interessa, compra alguma coisa, compra um pacote. E alguns targets a gente chegou a bater por causa do morning sale, que é quem está ali, como você pode ver, o morning, ele acorda, então esse dia a gente acorda cedo, vai lá às 6h30 para abrir a galeria de fotos, já ficar lá em stand-by, os hóspedes já vão passando ali, vão comprando mais fotos, então a gente fica nessa posição até as 9 da manhã. Terminou, então a gente faz uma limpeza rápida. No caso dele aqui, ele teve trio, ele teve várias coisas ali relacionadas, porque ele estava virando Assistant Photo Manager também. Então nesse período aí ele estava no treinamento, então ele teve muita coisa para fazer ali referente a isso, contar o inventário, blá blá blá. Mas geralmente quando dá 9 horas da manhã, quem está no morning sale terminou, pode sair. Então você tem esse dia que depende na rotação, depois que todos os fotógrafos passam pelo morning sale, depois você vai novamente. Então é meio que um por cruzeiro no morning sale. Então terminou às 9, você fica com esse tempo livre, no caso dele até às 5 da tarde ali, para poder fazer o setup, então você fica com tempo livre para poder explorar a cidade. Às vezes é um pouquinho mais complicado que isso, deixa eu mostrar esse aqui agora. Por exemplo, esse morning sale aqui. Então isso aqui também foi um Embarkation Day, dessa vez foi em Quebec. E aqui a Federica e a April ficaram de morning sale, começando às 6h30, terminando às 9. Terminou, deu 9 horas, faz o sanitize, que o sanitize nada mais é que a limpeza. A gente tem um produto da Ecolox, passou um produto no planinho, limpa o balcão onde os hóspedes botam as mãos, na tela também, que tem um monitor lá, a gente limpa a tela, limpa todas as áreas ali rapidinho, coisa rápida, 15 minutinhos faz tudo e a gente fica livre para sair. Então no caso dela, ela teve que voltar às 2h30 para poder fazer o display all. O que é o display all, no caso delas duas ali? Então elas tiveram esse tempo para poder sair em Quebec, das 9 horas até as 2h30, 2h30 tem que estar trabalhando, né? Então elas devem ter voltado um pouquinho antes aí, vamos supor, chegaram bem no limite, voltaram às 2, né? Meia horinha para se arrumar e começar a trabalhar. Então tiveram das 9 às 2 para poder conhecer a cidade, então toda essa parte de turismo a gente consegue fazer, então é corrido, mas dá para conhecer bem, dá para dar uma andada boa, comer alguma coisa fora, alguma coisa diferente. E o display all. Enquanto elas estavam fora, os fotógrafos ou os outros fotógrafos estavam lá fazendo o embarkation, tirando foto no dia de embarque, onde os hóspedes vão chegando, a gente vai pousando eles, tirando as fotos, eles vão passando, a gente bota no canto estratégico, num lugar estratégico os backdrops, para que quando eles passem a gente já aborde, ofereça para tirar uma foto. Muitos deles ainda ficam naquela, é pago, não é, vou, não vou, né? Então a gente já fala, não, para tirar foto aqui é de graça, lá dentro você escolhe. E aí, enquanto está tirando essas fotos, o sinal vai sendo enviado para dentro do navio e o Assistant Photo Manager, que é o Edgar,
ele está ali em stand-by, recebendo as fotos, editando e já imprimindo. Porque quando for 2h30 que a Federica e April voltarem, a maioria das fotos já precisa estar pronta para elas poderem botar nos painéis. Porque no Pearl, no caso do Pearl, o navio que eu estava, o Pearl, ele ainda disponibilizava as fotos impressas nos painéis, nas paredes lá. Então nesse caso, a gente já botava as fotos lá, display all, botou todas as fotos, fechou. E logo após isso, ela já estava com a câmera dela, tem que fotografar o Sail Away Pullback. Por volta lá das 4 horas, o navio começava a sair, então o pessoal, os novos hóspedes já estavam tudo na área da piscina, lá se entretendo, então ela já passava a fazer uma varredura de foto lá. Você chega a fazer uma abordagem, vamos tirar essa foto aqui. Geralmente eles estão bem animados, então essas fotos acabam saindo bastante. Então eles tiram essas fotos, mas não era um tipo de foto que eles compram muito, não. Mas o serviço estava sendo prestado, então a gente tirava essas fotos lá. Terminou o Sail Away Part, ela já desce novamente para o deck 7 e já inicia o setup. Então ela e o Edgar participaram do setup, então 3 pessoas eles montam o setup, que dessa vez, nessa noite aqui, geralmente em Embarkation Day é rápido. A gente monta nesse caso foram 2 estúdiozinhos, botou mais um backdrop do mesmo Embarkation que estava tendo no terminal, a gente botou uma galeria de foto e um outro backdrop a gente botou aqui no Atrium, onde é a parte principal lá. Dito isso, pronto, só quero mostrar mais um aqui, que foi, assim, é o melhor schedule que você poderia receber, assim, nesse caso. Que é aqui esse schedule que eu estava em Bermuda. Então eu tive esse dia todo livre, só trabalhando às 5 da tarde. Aí como é que aconteceu isso, né? Geralmente quando a gente está em algum ponto, a gente precisa fotografar a gangway. Então na gangway, no pier, quando a gente sai mais cedo que os hóspedes, 10 minutinhos antes, se prepara com câmera lá, quando os hóspedes começam a sair para visitar o porto, a gente já está lá, vamos tirar uma foto, junta aqui, vocês. Ele vai tirando a foto, pega o número da cabine e é isso. Então, quem foi escalado para tirar foto nesse dia, tirou lá, foram 2 fotógrafos tirando aí batendo as fotos. Então foram 2 fotógrafos tirando foto aí no pier e o restante meio que fogou, né? No caso, mais uma vez, a Federica e o Engelbert lá, eles também tiveram o dia todo livre lá, como eu. Porém, eles tiveram treinamento nesse dia, então meio que ficou cortado, né? Ficou putaço porque não teve o dia livre, né? Pô, vai você que sair cedo, tem uma praia também, Bermuda, muita praia bonita, água azul e tal, pô, chegar lá, tomar uma cerveja na areia. E você não pode porque você tem treinamento naquele horário, então só depois que terminar o horário que você ficaria livre, você já perdeu uma parte do tempo. Então uma coisa que ainda foi bom para mim aqui é que eu não precisei fazer o setup. Então o pessoal todo fez o setup, mas eu também comecei um pouco mais cedo, comecei às 5 enquanto o pessoal estava começando às 5h30. Então deu uma substituída, o que foi ótimo, porque eu fazer setup é chato pra caramba. E aí ficou bem livre aí o meu dia, aproveitei bastante isso aqui. Eu lembro, eu fui numa praia chamada Horseshoe Bay, uma praia bem bonita, bem famosa lá em Bermuda, deu para aproveitar bastante. O pessoal foi lá, fui com um brasileiro também, tomar uma cerveja, comer um salgadinho, se divertir, foi um dia bem legal, então deu para aproveitar bastante. Então sim, você pode ver assim que o trabalho do fotógrafo, ele não é um tipo de trabalho que é muito puxado, então depende muito do manager. O manager que eu tive, o primeiro, no mesmo contrato eu tive 2 managers, então o primeiro ele foi bem tranquilo, era um cara que ele gostava de dizer que ele preferia dar menos horas de trabalho, mas contanto que a gente trabalhasse certo, contanto que a gente entregasse o que ele precisava, o que ele queria. Então, o estilo dele era esse. Então, o segundo manager era um cara que já botou a gente para trabalhar mais horas. E ele gostava de puxar bastante tempo, puxa. Então, o primeiro manager, a gente tinha um pouco mais de folga, trabalhava uma média, vou supor aqui uma média, arredondar umas 7 horas por dia. Já o segundo era umas 9 e meia, sabe? Então depende muito de cada um, não tem como dizer exatamente quantas horas você vai trabalhar por dia. Porém, o esboço geral do trabalho do fotógrafo é esse. Então, tenha em mente que sempre à noite você vai trabalhar. O evening duty é o mais importante, é quando os hóspedes se aliam e vão circular pelo navio para socializar, para beber, para jantar. Então é naquele momento que a gente está lá tirando as fotos que são as mais consideradas as mais importantes. Porém, uma vez por mês, dependendo do manager, dependendo do tamanho do seu time, ele faz uma rotação de evening off, que seria aí
justamente a noite livre. Então você trabalharia, geralmente acontece no Embarkation Day, então você trabalharia no Embarkation, tiraria as fotos de boas-vindas dos hóspedes, quando terminasse, você estaria ali geralmente umas 2 da tarde, 2h30, às vezes 4, perdão, às vezes até 4 horas da tarde, ele já botou a gente para ir até as 4 horas da tarde, mais uma vez depende do manager. Então, terminado isso, você ficaria com a noite toda livre. Lado contra disso é que você não pode sair do porto porque o navio já zarpou, então você fica livre para circular no navio. Então, o que você pode fazer? Você pode solicitar um agendamento para poder jantar em algum lugar, então você pode combinar com alguém, um amigo seu de outro departamento, fala com o manager, pô, eu quero jantar no restaurante tal. Então, você tem essa liberdade de ir. Claro, antes tem que fazer uma reserva, entrar em contato alguns dias antes para poder fazer isso acontecer. Então você pode andar, circular pelo navio, assistir um show, alguma coisa que normalmente do próprio quem está sempre trabalhando. Então é a oportunidade que você tem de ser um hóspede por uma noite, né, dar uma andada ali geral. Claro que tem alguns limites, a gente não tem acesso a tudo, né, exclusivamente tudo, mas os fotógrafos sim têm algumas regalias, inclusive despertavam algumas inveja em outros departamentos e tal, mas não que seja uma inveja, né, mas alguns departamentos às vezes trabalhavam muito, né, então a gente tinha um horário um pouco mais flexível. Então, como eu gostava de fazer, vou dar uma saída e volto aí com 2 horas de antecedência ou 1h30 para poder dar tempo de tomar um banho, relaxar, dar uma descansada, porque depois vai começar tudo novo. Então, eu preferia na noite estar mais descansado para poder executar meu trabalho do que ficar aquela coisa puxada, extremamente exausto e odiando todo mundo, já que fotógrafo é uma posição que a gente lida diretamente com o público todos os dias. Então, não é só que a gente está sorrindo para o público, a gente tem que interagir com eles, né? Então a gente está conversando, a gente manda eles fazerem poses e eles vêm e conversam com a gente. Então rola curiosidade de onde você é e que cidade você mora e tal. Então você tem toda uma interação de que é essencial para o trabalho de fotógrafo também, porque a partir dessa conversa, a partir dessa interação, você cria um vínculo, cria um laço com eles, que é mais fácil de você poder fazer uma venda, depois ele fica mais amigável com você e quer lhe ajudar, então ele sabe que não que a gente fale diretamente que vendas geram comissão, mas eles entendem que a gente quer vender, então a gente dá um empurrãozinho também, então vende alguma coisa para eles, então é mais fácil quando a gente cria esse laço, esse vínculo com eles. Era o meu estilo, tem gente que voltava 10 minutos antes de bater ali, trocava de roupa rápido, tudo assanhado, ia lá fazer o setup, eu cheirando a álcool ainda, mas enfim, cada um, era a minha abordagem. Mas deve ser me pergunta, pô, vale a pena trabalhar em cruzeiro? Olha só. Para fotógrafo, sim, você pode chegar lá, você pode trabalhar bem, você pode ganhar um dinheiro bom, né, se a gente fizer uma conversão aí para real. Eu já falei no outro vídeo aqui, né, quanto que eu ganho, então se você quiser dar uma olhada lá nos valores, está tudo explicado nesse vídeo aí. Então, além do dinheiro, você tem essa oportunidade de conhecer lugares também. Agora tem que lembrar que o trabalho, ele é em primeiro lugar, você foi para trabalhar, você não foi férias. Então você sabe que vai ser puxado, a vida do navio é puxada. Departamentos que trabalham 10, 12, 11 horas por dia, então o fotógrafo tem um certo privilégio de trabalhar um pouco menos, a gente tem essa interação com o público, né? Um trabalho que, querendo ou não, é mais suave, a nossa parte física mesmo do trabalho é durante o setup e o breakdown, quando a gente precisa montar e desmontar, que a gente precisa carregar as coisas. Fora isso, é um trabalho muito tranquilo, né? A gente fica na galeria, vendendo foto, tá em pé, tem esse desconforto de ter que estar em pé o tempo todo, mas se acostuma, não foi um problema para mim. É cansativo, é claro que é. Mas quando a gente bota todos os prós, você não paga aluguel, você não paga por comida, tem toda a comida lá, né? Você esquematiza seus horários, você tem almoço, janta, café da manhã, tem tudo, até o midnight snack, que quando a gente termina o turno da noite ali, a gente pode ir lá no mess, comer, vai ter uma comidinha legal lá, então a gente se alimenta, depois volta para a cabine, aí você prefere, se você quiser ir para um bar, tomar alguma coisa lá. Então assim, você está 100% coberto ali, né? Você tem tudo que você precisa, essencialmente, para viver. Você não precisa fazer limpeza de quarto, pessoal. Quer dizer, nos últimos meses já precisava, porque a NCL mudou um pouco. Então, assim, existe muita regalia da vida do navio, e os contras é que você, pô, vai sentir falta da família, do seu pet que você deixou em casa, seu apartamento. Eu tenho meu apartamento aqui, está extremamente bagunçado. Estou fazendo minha mala aqui, inclusive, porque o meu contrato está para começar. Eu já ia viajar hoje, era para estar viajando hoje, foi adiado, mas ainda estou na bagunça aqui para arrumar. Para mim vale a pena, eu me adaptei, eu fui com muito medo, né, de deixar tudo o que eu tinha aqui, mas acabou que eu me acostumei lá, gostei da experiência e vou continuar. Então, não só na NCL, né, gostei muito da vida de navio, né, como as coisas funcionam lá dentro. Então, sou um cara que já começou essa ship life tarde, tenho 37 anos, daqui a
20 dias, 23 dias. Então, mesmo sendo mais velho, eu consegui me adaptar bem lá. Agora sim, rolou o medo de deixar tudo que eu conquistei para trás. Não para trás, mas você fica ausente durante muito tempo. Beleza? Então fica no próximo vídeo aí, fica atento, se inscreve aí, dá uma curtida. Porque eu vou lançando mais vídeos aí, daqui a pouco eu tô embarcando, então eu vou tentar fazer alguns vídeos lá mais dentro do navio, mostrar algumas coisas de funcionamento interno. Então, se você já tiver dúvida, já deixa escrito aí que eu já capto tudo isso aqui e já levo para lá pra gente poder fazer esmiuçar essas dúvidas que você tem aí, que você tem. Então, aproveita.